Olá, tudo bem? Eu espero que sim. Meu nome é Jaderson Freitas, consultor de segurança da informação e segurança cibernética com mais de 19 anos de experiência nessas áreas. E hoje, dia 14 de julho, eu selecionei os seguintes destaques para o Notícias do Mundo de Segurança da Informação. Palo Alto Networks alerta para alta nos incidentes de segurança ligados ao uso de Gen AI. Polícia de São Paulo estima que roubo de contas supera R$ 1 bilhão. E relatório traz novos detalhes do ataque a contas do Banco Central. E eu começo com essa notícia que fala: Palo Alto Networks alerta para alta nos incidentes de segurança ligados ao uso de Gen AI. A rápida incorporação da inteligência artificial generativa, Gen AI, nos fluxos corporativos tem provocado um aumento proporcional nos riscos de segurança cibernética. De acordo com o novo relatório The State of Generative AI 2025 da Unity 42, divisão de inteligência de ameaças da Palo Alto Networks, o tráfego de Gen AI em ambientes empresariais cresceu mais de 890% em 2024. Já os incidentes envolvendo perda de dados associados a essas ferramentas aumentaram 2,5 vezes em 2025, totalizando 14% de todos os incidentes de segurança detectados em aplicações SaaS. A pesquisa avaliou o comportamento de mais de 7 mil organizações globalmente. No Brasil, o uso de Gen AI também avança de forma acelerada. Entre os aplicativos com maior volume de transações estão Grammarly, 44,37%, ChatGPT, 20,20%, Microsoft Power Apps, 13,55%. Em volume de dados trafegados, a liderança é do Power App, 33,68%, seguido por ChatGPT, 22,04% e Grammarly, 21,43%. Um dos principais pontos de atenção do relatório é o uso não monitorado dessas ferramentas, conhecido como Shadow AI, quando colaboradores utilizam aplicações de Gen AI sem conhecimento ou autorização da TI. Segundo Marcos Oliveira, Country Manager da Palo Alto Networks no Brasil, essa prática representa um risco crescente, especialmente em ambientes que ainda não estabeleceram políticas claras de governança para inteligência artificial. O uso não autorizado de Gen AI pode parecer trivial, como gerar e-mails, consultar um chatbot ou testar código, mas pode resultar em exposição de informações sensíveis, violações de compliance e perda de propriedade intelectual. A falta de visibilidade sobre essas interações dificulta a aplicação de controles e medidas preventivas. Para lidar com esses riscos, a Palo Alto Networks propõe uma abordagem baseada em visibilidade, controle e adaptação dinâmica ao risco. Entre os principais mecanismos recomendados estão controle de acesso baseado em contexto, que avalia um perfil do usuário, o tipo de dispositivo e o risco associado à aplicação Gen AI em uso. Inspeção de conteúdo em tempo real, com foco na detecção de dados sensíveis financeiros, pessoais, regulatórios, antes que sejam enviados a serviços externos. Modelo Zero Trust, que exige validação contínua de identidade e comportamento, inclusive para aplicações em nuvem amplamente utilizadas. Treinamento recorrente de equipes, voltado à conscientização sobre riscos específicos do uso de Gen AI e melhores práticas de segurança. Além disso, o relatório aponta que as tecnologias de segurança precisam ser capazes de se integrar nativamente ao ambiente SaaS, onde o fluxo de dados é constante e distribuído entre múltiplas aplicações. Com a digitalização em ritmo acelerado em setores como saúde, educação, manufatura e finanças, o Brasil se consolida como mercado estratégico para a adoção de Gen AI. No entanto, o relatório da Unity 42 reforça que, sem uma abordagem de segurança proporcional à velocidade dessa adoção, os riscos podem se materializar rapidamente. A recomendação da Palo Alto Networks é clara: as organizações precisam alinhar inovação e segurança desde o início da jornada com Gen AI, não como resposta reativa, mas como parte de uma estratégia de governança e proteção de dados em tempo real. De fato, essa matéria aborda pontos muito importantes na utilização de inteligência artificial. A pergunta não é quando as pessoas vão utilizar a inteligência artificial, porque é fato que estão utilizando. A pergunta correta é
como você tem abordado esse tema junto aos seus colaboradores, junto à sua empresa ou junto ao seu órgão público. Porque se as pessoas não forem adequadamente treinadas e conscientizadas de como fazer o uso de maneira segura, elas o farão de maneira insegura. Simples assim. Muito antes de definir qual ferramenta, se ela é confiável, etc., como utilizar, é preciso treinar as pessoas para o uso indiscriminado e quais são os riscos inerentes a esse uso indiscriminado. Se elas devem ou não inserir dados que são considerados, por exemplo, sensíveis. E me parece, e aqui, claro, cada um vai definir qual é o caminho que deseja seguir nesse plano de conscientização e aculturamento de segurança, mas me parece que a abordagem mais correta está ligado à sensibilidade do dado, ou seja, a classificação da informação. É um dado público? Beleza. Né? Não está compartilhando nada, nenhum dado específico da empresa, dos seus clientes, ou... Né? Tudo bem. É muito mais para tirar uma opinião, para tentar validar algum contexto, tentar checar alguma situação de mercado? Ok. Mas é um grande problema quando as pessoas passam a utilizar dados reais para que as ferramentas devolvam alguma inteligência disso, devolvam alguma informação para que possam ser tomadas decisões. E esses dados sensíveis estarão na mão de quem? Quem pode fazer uso? Onde está, né, sendo armazenado esse tipo de dado? Esse é o ponto. Então nós precisamos trabalhar fortemente os aspectos de conscientização. Tendo isso em vista, tendo isso encaminhado adequadamente com todas as pessoas, aí sim trabalhar nos demais pontos, porque são igualmente importantes. Ou melhor, são importantes também, mas a conscientização e o aculturamento vem um pouquinho antes. Polícia de São Paulo estima que roubo de contas supera R$ 1 bilhão. O delegado titular da Delegacia de Crimes Cibernéticos DC Cyber da Polícia Civil de São Paulo, Paulo Eduardo Barbosa, admitiu em entrevista ao jornal Valor Econômico que pode passar de R$ 1 bilhão o prejuízo causado pelas transferências ilegais feitas após cybercriminosos acessarem a rede da empresa CIM Software, que interliga instituições financeiras com o Banco Central. O dinheiro foi roubado das contas que os clientes da empresa mantêm no Banco Central para compensações bancárias. Segundo o delegado, mais 2 bancos prestaram queixa na delegacia, um apontando roubo de R$ 104 milhões e o outro de R$ 49 milhões. Então, vamos lá. A gente tem percebido, é óbvio que esse assunto está muito quente, ele mostra, ou até agora tem demonstrado ser um incidente sem precedentes no mercado financeiro do Brasil, pelo menos nesse montante, e uma série de matérias surgem. Né? Gente colocando valores extremamente muito mais altos do que isso, gente colocando valores extremamente muito mais baixos porque tem uma visão parcial do incidente. E aqui, obviamente, estamos falando de alguém que está investigando os fatos. E a partir dos fatos, ele já está dizendo, é bem possível que supere R$ 1 bilhão. Então, se esse número não é capaz de sensibilizar, mostrar o quanto pode ser ruim, e nós não estamos falando de um ataque cibernético que passou meses escutando o comportamento e fazendo pequenos desvios, não. Foi uma operação extremamente orquestrada que entendia profundamente como esses sistemas funcionaram e que foram cirúrgicos na execução. E em pouco tempo, numa janela de poucas horas, conseguiram simplesmente fazer um desvio de R$ 1 bilhão ou mais, como disse a matéria. Então isso é extremamente preocupante e nos leva, no mínimo, a uma análise, no mínimo a uma reflexão de, tá bom, em poucas horas, o que poderia acontecer dentro dos ambientes que nós cuidamos? Qual seria a dimensão, né, de um grande vazamento ou seja lá o que for, né, de uma operação de criminosos dentro do ambiente? O que seria capaz de acontecer? Qual seria o prejuízo? Qual poderia ser se falarmos de 2, 3, 4, 5, 6 horas sem que uma adequada resposta ao incidente acontecesse? Essa é uma pergunta bastante importante e que nos leva
a pensar nas nossas capacidades de monitoramento e resposta a incidentes, especificamente nesse caso aqui, contenção. Relatório traz novos detalhes do ataque a contas do Banco Central. A empresa brasileira ZenoX AI, especializada em pesquisa e desenvolvimento de inteligência artificial generativa para criar soluções de IA que impactam setores como cibersegurança, comunicação, varejo e marketing, publicou um relatório indicando que o ataque à empresa CIM Software foi planejado meses atrás e contou com uma série de tentativas de contato via Telegram com funcionários dessa e de outras empresas que têm acesso aos sistemas do Banco Central do Brasil. O relatório afirma que, aparentemente, houve um recrutamento ativo em canais abertos meses antes do incidente, com o objetivo de corromper funcionários bancários com acesso às tesourarias. As mensagens indicavam planos explícitos para executar operações no Bacen, que poderiam atingir o valor de R$ 1 bilhão. Além disso, nossa análise revela que este não foi um evento isolado, mas a culminação de uma série de ataques de menor escala que ao longo do tempo vinham explorando a mesma fragilidade processual em contas reserva em diversas instituições financeiras no Brasil. O sucesso deste ataque foi catalisado por 4 falhas sistêmicas fundamentais. 1. A ausência de um monitoramento estratégico do submundo da fraude no Brasil que ignorou sinais claros de planejamento. 2. Confiança cega na segurança da cadeia de suprimentos sem a devida verificação contínua. 3. Uma cultura de silêncio no setor financeiro que impede o compartilhamento de inteligência entre as vítimas e fortalece os criminosos. E 4. A falta de uma inteligência centralizada para conectar os pontos entre incidentes aparentemente isolados e transformá-los em um alerta preditivo. A conclusão é inequívoca. A era da segurança reativa chegou ao fim. Desenvolvido em conjunto com o portal Tecmundo, o estudo acrescenta que o colapso foi menos resultado de uma vulnerabilidade de software e mais consequência de exploração de falhas sistêmicas. O risco não gerenciado da cadeia de suprimentos, a ameaça apresentada por insiders e, acima de tudo, a incapacidade de operacionalizar informações de inteligência já disponíveis. O documento mostra que em canais abertos do Telegram monitorados pela Vidar Intelligence, plataforma da Zenox, já em maio de 2025 identificamos agentes de ameaça conduzindo um recrutamento explícito e alarmante. Busca por insiders em posições-chave. Os recrutadores procuravam abertamente por gerentes bancários de grandes bancos físicos com acesso direto a contas de tesouraria. Capacidade operacional definida, o objetivo era claro, realizar transferências TEDs de valores extremamente elevados a partir de 50 milhões de reais e capacidade de até 1 bilhão de reais. Conexão com o Banco Central, em tom ainda mais ousado, os recrutadores demonstravam interesse em trabalhos diretamente ligados ao pessoal do Banco Central, Bacen, e prometiam uma operação rápida e discreta junto ao pessoal do Bacen. Ofertas de pagamento milionárias. A proposta para corromper os insiders era direta e agressiva. Pagamento de 30 milhões, exemplo, 5 milhões para o intermediário e 25 milhões para o gerente. O estudo afirma que, independentemente de uma ligação direta com este caso, essa inteligência é irrefutável. A estratégia de recrutar funcionários de alto escalão em bancos e possivelmente no próprio órgão regulador para a execução de fraudes bilionárias não é mera especulação. Trata-se de um plano real que já estava em fase de recrutamento no ambiente underground. O ataque de 30 de junho pode ter sido ou não a concretização bem-sucedida de um desses esquemas que vinham sendo articulados de forma aberta. A análise da Zenox, com base em fontes de inteligência cujas informações ainda aguardam validação oficial, indica que o ataque de 30 de junho, apesar de sua escala sem precedentes, não foi um evento isolado nem a primeira vez que esse modus operandi foi utilizado no Brasil. Ao contrário, tudo indica que ele seja a culminação de uma série de ataques menores que vêm sendo executados nos últimos meses. Nossas pesquisas e inteligências apontam que incidentes com características semelhantes foram reportados às autoridades em diferentes estados do país. Somente em São Paulo teriam ocorrido pelo menos 3 ataques recentes às instituições financeiras distintas, todos explorando a mesma brecha fundamental, a transferência de valores a partir de contas reserva. O que torna esse padrão ainda mais preocupante
é a diversidade dos vetores de entrada observado nos casos anteriores. Alguns exploram falhas técnicas em sistemas, outros utilizaram meios distintos de acesso não autorizado. A semelhança entre eles não estava no modo de entrada, mas no objetivo final. Uma vez dentro da rede, o foco era sempre o mesmo. Isso nos leva a uma hipótese crítica. Um ou mais grupos de ameaça teriam identificado e começado a explorar sistematicamente uma possível fragilidade nas regras de negócio que regulam as transferências a partir de contas reserva no Brasil. Tem uma série de pontos, essa matéria está fantástica e como habitualmente faço no primeiro comentário desse vídeo, eu compartilho o link das 3 matérias. Eu queria abordar aqui especificamente um ponto que para mim ele é extremamente importante. Nós sabemos que muitas vezes os criminosos vão tentar aliciar pessoas, convencê-las a compartilhar suas credenciais, a facilitar um acesso ou até mesmo a dividir inteligência de negócio, como a matéria disse. Como que funciona? Como que a operação se dá? Por meio de quem? Como que funciona para os outros bancos? Então, obviamente, eles vão aliciar ou tentar aliciar pessoas. Se pessoas de bem não forem treinadas para notificar as empresas, e por que não as empresas, o Banco Central, fica mais difícil entender ou até mesmo se proteger. Contra o quê? Como rever? Qual é a forma que eles têm abordado? Como treinar as pessoas para identificarem isso? Matérias surgiram a partir desse incidente indicando que uma pessoa, por exemplo, lá da CIM Software, teria aceitado um montante de R$15 mil para compartilhar credenciais. É isso. Né? E para um montante de 1 bilhão que estamos falando, e a matéria anterior citou, R$15 mil acaba não sendo absolutamente nada, irrisório para que os criminosos possam aliciar alguém e a partir disso, conhecendo profundamente os mecanismos, regras de negócio, etc., arquitetar um crime como esse. Então nós precisamos, antes de mais nada, trabalhar muito forte esses aspectos de conscientização para nos primeiros indícios de abordagem de criminosos frente a pessoas, elas possam compartilhar para que sejam tomadas medidas preventivas. Além disso, a matéria também trouxe, esse é o segundo ponto que eu gostaria de abordar, a ausência de um monitoramento estratégico frente aos principais parceiros comerciais, a cadeia de suprimentos, os principais fornecedores. Simplesmente entender que cada um cuida do seu aspecto de segurança, sabendo que várias partes fazem parte do negócio, é realmente ignorar riscos. Se não fazemos isso, se não olhamos profundamente o negócio ou os serviços, né, para o caso de órgãos governamentais, por exemplo, toda a cadeia e avaliamos cada uma dessas partes, não seremos capazes de indicar um fator de risco inerente àquele serviço ou algum negócio. Lembre-se sempre que o nível de maturidade e de segurança sempre será proporcional ao elo mais fraco e os criminosos vão descobrir qual é o elo mais fraco, como descobriram nesse caso. Então a gente precisa, obviamente, olhar para toda a cadeia de suprimentos de maneira crítica, analisando riscos e monitorando todos os elos dessa cadeia para entender qual é o nível de vulnerabilidade existente. Do contrário, situações como essas vão se repetir muitas vezes, infelizmente. Bom, o que eu tinha selecionado para hoje era isso. Espero sinceramente que você tenha gostado. E se você gostou do vídeo, se ele fez sentido para você, então curta para que ele chegue para mais pessoas. Salve o conteúdo e compartilhe com amigos, com colegas, conhecidos que podem se beneficiar desse tipo de conteúdo. Porque fazendo isso, obviamente você estará trabalhando aspectos de conscientização. E com maior conscientização, obviamente maior cultura de segurança. Então vamos juntos por mais cultura de segurança da informação. Hoje é isso, um abraço e até a próxima!